Eu quero nesta noite pautar-me da palavra que vocês estão evidenciando-a como tema, que é incendiados. Repitam comigo. Incendiados. Essa palavra incendiado, ela tem como teor, ou tem como origem, ou tem como base, ou está intrinsecamente conectada com a expressão nossa cristã, pentecostal, assembleianos, quando o Espírito Santo enche alguém e nós falamos, pregamos, concordamos e cantamos que essa pessoa recebeu o fogo do Espírito Santo e agora ela está incendiada. Então esse termo ele é pentecostal. Esse termo é de alguém que acredita na manifestação do Espírito Santo. E eu estava pensando nisso para ministrar-lhes nessa oportunidade e quero considerar esses 3 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1, 2, 3, por causa da sua conexão. Por quê, pastor? Porque esse livro de Atos dos Apóstolos, também chamado por alguns eruditos de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, é de fato um livro de feitura, é um livro de exercício, é um livro de execução, é um livro onde a igreja de Jesus, aquela igreja que nós conhecemos como primitiva, eles estão em avanço, estão em crescente, punjante, doravante. Eles recebem a palavra para o ide, muito bem registrado em Mateus capítulo 16, quando Jesus disse: ide e pregai o evangelho, ide e anunciai a mensagem. Lucas capítulo 24, quando Jesus está ainda com os seus discípulos, ele libera uma palavra dizendo assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois Jesus continua dizendo também a respeito do ide, para que eles proclamassem a mensagem em outras nações ou para outros. E é tão interessante essa ideia do proclamar, do ide, do pregar, que no capítulo 1 e versículo 8 de Atos que nós lemos, tem a palavra testemunha, que de fato esta era a real missão, testemunhar a alguém o que Jesus fez na vida deles e na vida de outrem, no qual foram testemunhas. Billy Graham, um dos maiores, ou por que não dizer o maior evangelista do século passado, Billy Graham diz que na ordem missionária você recebe alguns conselhos, como por exemplo, pregue, pregue, pregue. Se for preciso, fale. Ou seja, o meu gesto, o meu posicionar já é uma mensagem. Tudo isso é testemunha. Tudo isso é testemunha. Só que é interessante que Jesus diz a eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Aí no versículo 8 do capítulo 1 é como se fosse um protocolar dos últimos versículos de Lucas 24, até porque em um cânon só, Lucas e Atos é o mesmo edital, tem a sequência, né? Então observe que eles estão reunidos. Aí o texto diz, ainda num gesto, no ato de protocolar, dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, para que sejam testemunhas. Ou seja, vocês receberão para irem. É o ide imperativo da evangelização, agora com revestimento do Espírito. Eu penso que isso é missional, isso é missiológico, isso é de cunho de evangelização e muito simples.
por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja de Jesus, ela é doravante. A igreja de Jesus, ela é para ir, ela é para sair. A palavra eclesia, na sua origem, é chamados para fora. Ou seja, nós somos chamados para irmos. Pastor, por que evidenciar o ide, o ir com o revestimento? Porque a palavra atos, olha só, a palavra atos tem como origem praxis, que é da onde nós conhecemos a palavra no português prática. Então o evangelho não é só a pregação, o evangelho é feitura, como que artesanal, é feito à mão. Então logo, essa prática não é só falar, mas é também fazer. Então em Atos nós vemos as atitudes, as práticas dos primitivos discípulos e depois dos apóstolos e consequentemente dos cristãos. E dia após dia eles vão desenvolvendo essa mensagem. Tanto é que, se você observar o livro de Atos, você não tem a palavra amém no último versículo do capítulo 28. Por que não tem a palavra amém, pastor? Porque nós somos o Atos 29, você é o Atos 30, o irmão lá é o 31, o outro lá é o 32, porque a obra continua, a obra sempre vai continuar. E eu estava pensando nesse cenário de Atos, no cenário da igreja, e traçando um paralelo e aplicar para nós como cristãos 2023, meninas e meninos aí tendo toda a sua atividade na escola, e como é, pastor, essa questão de ser cheio, de viver proclamando o evangelho, se deparar com situações extremamente emergentes e etc. e mais. Então observe, quando você vai para Atos 1, é uma igreja recebendo uma promessa. Atos 2 é uma igreja recebendo cumprimento da promessa. Atos 3 é uma igreja exercendo a promessa uma vez dita e cumprida. Repito, Atos 1, promessa dita. Atos 2, promessa cumprida. Atos 3, promessa vivida. Esta é uma conexão dos 3 capítulos. Então, em Atos 1, ele recebe uma promessa. Atos 2, cumprimento. E Atos 3, o exercício. Isso já nos dá a ideia de tudo quanto Deus fala, Ele cumpre e eu faço. Olha que coisa, Deus fala, cumpre e nós exercemos. Quem é que tem promessa de Deus aí? Ok? Deus te fez promessa para você postar nas redes sociais? Não. Deus te fez promessas para você fazer stories? Não. Deus te fez promessas para você botar nos status? Não. Deus te fez promessa com um propósito, Então Atos 1 é uma igreja nascendo. Atos 2 é uma igreja tendo a experiência da promessa cumprida. E Atos 3 é a igreja vivendo esse propósito. Agora vem cá, você conhece Bíblia, vale a pena lembrar. Atos 1, reunidos, promessa. Atos 2, reunidos, cumprimento. Já foi dito aqui na canção: estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa no qual eles estavam assentados esperando, e foram vistas línguas como de fogo repartidas, o qual punham, pousavam sobre a cabeça de cada um deles. Irmão, eu fico imaginando essa ambiência de Atos 2, e é algo assim sobrenatural. Por quê, pastor? Primeiro, eles sentiram algo que nunca sentiram. A casa começou a ficar cheia de um som que eles não tinham ouvido nunca, cheia de um som como de um vento veemente, impetuoso, e de repente foram vistas sobre a cabeça do outro
línguas como de fogo e começaram a falar línguas que eles nunca tinham falado, no qual nós conhecemos hoje como as línguas estranhas, né? E aquilo foi um fenômeno, linguístico, idiomático, como queira. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, fazendo uma anatomia do Pentecostes, mas só para você entender, foi algo sobrenatural. Agora, receberam tudo isso para ficarem ostentando. Viu como eu falei? Não vi. Pois é. Viu como agora eu sou cheio? Pois é. Viu como não foi essa ideia, não era essa a ideia do céu, enchê-los, batizá-los, revesti-los do Espírito Santo, para que eles pudessem ostentar. Olha como sou, olha como prego, olha como falo. Não era essa a ideia. A ideia era serem cheios para irem, para saírem. Então aqui você tem uma ideia de incendiados para incendiar. Incendiados para incendiar. Quantos acreditam aqui numa linguagem bem pentecostal que você é uma brasa? Acredita nisso? Vamos usar aqui o nosso evangeliquez pentecostal. Você é uma brasa, né? Para os mais aguçados ainda, você é uma tocha. Para os vigileiros, você é uma lavareda de fogo. Toda essa ideia de fogo, de incêndio, Deus fez, Deus faz, e nós cremos, é para que há um contagiar. Então uma brasa acende outra brasa, um tição de fogo acende outro tição. E essa é a ideia de incendiados aqui, pega fogo ali, pega fogo lá, pega fogo lá, pega fogo. Esse ambiente de contagiar. Quem entendeu até aqui, diga amém. Só que aí tem um problema. O que, pastor? Eles foram cheios, e a Bíblia diz que eram 120. Sabe onde? No cenáculo, que era uma sala de oração. Só que aí há um paradoxo, há um ponto antagônico extremamente gritante de onde eles estavam, com um ambiente de rito litúrgico, de culto da religião, da tradição judaica, que era o templo. Então observe, cenáculo cheio, cenáculo fogo, cenáculo línguas, cenáculo Pentecoste, cenáculo avivamento, cenáculo incendiado. E o templo, rito judaizante, dogmatizado, cerimonialistas, engessados, tradicionais, tudo dentro de uma ordem estabelecida pela religião. Olha o paradoxo: cenáculo com templo. De repente, dois deles disseram assim: eu estou a fim de orar. É mesmo? É. E vamos orar onde? Vamos orar lá no templo. Ué, pastor, mas não era comum orar no templo? Era comum, você sabe, eu não quero aqui ser prolixo nisso, mas na religião judaica eles tinham as orações durante o dia, de 3 em 3 horas eles subiam para o rito, para o costume, para a tradição da oração. Então era normal orar. Agora, orar cheio do Espírito Santo já não era tão normal assim. Então observe, escute bem isso e guarde no seu coração. Atos 1, oram para ser cheio. Atos 2, são cheios enquanto oram. Atos 3, vão orar para permanecer cheio. A oração é a base de te manter incendiados. Você pode com muito carinho aí tocar na mão do irmão e falar assim para ele: a oração é a base para manter-nos incendiados. Eu repito para nós: oro para ser cheio, sou cheio enquanto oro, e oro para permanecer cheio. Tem gente de oração aí? E eles vão, pastor? Vão. Só que eles estão cheios, amém? Eles vão para um ambiente, posso usar esse termo aqui, dos vazios. Pastor, mas eles não eram cheios da religião. Não vou entrar nesse mérito. Estou dizendo cheio porque não, vazio porque não estava em Atos 2.
Então eles estão vazios das experiências dos Atos 2. Eles estão vazios do incêndio. Estão vazios da experiência da sobrenaturalidade do Atos 2. Ok? Ok. E os que estavam no cenáculo agora vão para lá. Em quantos eles vão? 2. Parece que vejo, não diz o texto, penso eu, alguém dizendo assim: ô 2, vocês estão cheios. E vocês vão lá no meio dos vazios? Porque essa é a ideia. Do que, pastor? Dos cheios encherem vazios. A ideia não é dos apagados apagarem o aceso. A ideia é dos acesos acenderem os apagados. A ideia nunca foi do pecador trazer o ato pecaminoso ou as práticas de pecado para quem está em santidade, mas é os santificados. Eu estou sentindo Deus aqui. É uma igreja que vai cheia, uma igreja que vai capacitada, uma igreja que vai para incendiar. Você pode abrir a boca aí e dar um grito dizendo: incendiados para incendiar. Mais uma vez, incendiados para incendiar. Eles vão. Outro dia eu falei com um rapaz que disse assim: pastor Toniel, eu estou numa sala de pessoas extremamente diferentes e tal, pessoas de outra ideologia, pessoas com outro costume e pessoas com outras doutrinas e tal. Pastor, pensa numa sala de profanos. Eu disse: meu filho, Deus te chamou para santificação. Ele disse: sim. Deus te chamou para comunhão? Sim. Deus te chamou para ser cheio? Sim. Então, meu filho, fique tranquilo. Por quê, pastor? Porque a santidade ao Senhor, santidade não é a capacidade de escapar do mundo. Santidade é a capacidade de ir ao mundo sem ser pego por ele. Santidade é você ir ao mundo e continuar cheio. Ir ao mundo e continuar, pastor, eu vou liberar a palavra aqui. O incendiado pode entrar numa universidade de apagados, mas continuar cheio. O incendiado pode ir para um comércio de alguém com más intenções, com costumes errados, mas ele continuar cheio. Eu quero liberar uma palavra profética aqui, pentecostal, para os meninos e meninas que gostam do fogo. Nada nesse mundo vai apagar a chama que o Espírito Santo acendeu em você. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. E eles vão, pastor? Vão. Quem vai? 2. Quais eram os nomes? Pedro e João. Subiam ao templo para a oração às 3 da tarde. Pastor, eu acho que era uma espécie de círculo de oração. 3 da tarde, né? As irmãs do coque. As irmãs perigosas. E lá vai os 2. Subindo para a oração. E eu fiquei pensando nisso, assim, de cunho relacional, que eu gosto e atuo nessa área de relacionamento interpessoal, de comportamento e tudo mais. E aí, eu fiquei olhando esses 2, o Pedro e o João, subindo para a oração. Vem cá, guarde bem isso. Eles estão indo com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, com a mesma intenção. Eles estão indo orar. Só que o Pedro e o João, irmão, eles eram extremamente diferentes. Pastor, você sabe disso, você sabe, muito simples isso. Quem é o Pedro? O Pedro era o executor. O Pedro era o motivado. O Pedro era o frenético. O Pedro era o sempre com muita pressa. O Pedro era aquele que falava e depois pensava. O Pedro era aquele de maneira muito rápida e muito prática. Ele era o agitado. E o João, pastor? O João era o de boa. O João era o recatado, comedido, altruísta, até simpático, empático às vezes, tranquilíssimo. Aí os 2 vão juntos
orar. Um agitado e o outro de sentimentos frágeis, conhecido como o apóstolo do amor. Parece que vejo os dois, o Pedro e o João, escrevendo as suas cartas, né? E outro dia eu ministrei isso na igreja, quando o João escreve a sua segunda epístola, capítulo único, versículo 8, João diz assim: olhai por vós mesmos para que não percais o que tendes ganhado. Eu fico imaginando o Pedro escrevendo isso. Olha como é que o Pedro escreveria: cuidar da sua vida para não perder o que Deus deu. Ou seja, cada um tinha uma reação, cada um respondia de maneira diferente. Agora, a Bíblia diz que eles sobem juntos, eles sobem juntos, eles sobem juntos. Você percebeu que eu só consigo andar com um irmão diferente quando eu passei pelo Atos 2? Aí eu não suporto aquela irmã. É porque você não passou Atos 2. Vamos trocar a palavra Atos 2 pelos cheios do Espírito, vai ficar melhor, né? Sabe por que você não suporta o outro? Porque você não está? Pastor, mas o quadro aqui é de maturação. Pois é, maturação de comportamento, de relacionamento e tal. Agora, na igreja, não, se aquela irmã entrar no grupo, eu saio. Então, além de imaturo, você é vazio. Não, aquele irmão lá eu não suporto. Pois é, além de imaturo, você é vazio. Porque na empresa, você tem maturidade e técnica para trabalhar com um colaborador diferente de você. Aí na igreja, além de não ter altruísmo, empatia, nem simpatia, nem maturidade, você é vazio. Aí parece que as coisas vão ficando mais complicadas, mas eu não vim trabalhar isso hoje, mas só como título de lampejos e como título de uma lição para a gente. É um hashtag Fica a Dica, né? Vamos atualizar isso aqui. É um hashtag Fica a Dica para você entender assim: eu posso trabalhar, eu posso subir, eu posso orar, posso conviver com o irmão que é diferente de mim. Por quê, pastor? Porque eu passei pelo Atos 2. Tem gente cheio aí? Tem crente cheio aí? Hã? Se tiver um crente cheio aí, dê uma olhada do lado para quem está do lado e olha para mim. Olha para o irmão do lado e olha para mim. Pastor, por que o senhor me pediu fazer isso? Você percebeu que esse irmão do lado aí, ele não é esquisito e nem estranho. Sabe o que ele é? Diferente. Ué, pastor, qual é o problema dele ser diferente? Nenhum, porque ele é o outro. E qual é o problema dele ser o outro? Ser outro. E você? Você. E qual é a grande importância de saber disso? Ué, por que você quer que o outro seja o centro da sua agradabilidade, sendo que tem dia que nem você se agrada em si mesmo? Aí quando o crente é cheio, ele entende: é outro, mas é meu irmão. É outro, mas é meu irmão. Por isso, vamos trabalhar junto, vamos orar junto, vamos cantar junto, vamos viver junto, vamos liderar junto, vamos evangelizar junto. Aí o mundo lá fora fica vendo a igreja que diz ser incendiada, cada tocha num canto. Não, senhor, para dar fogueira grande, as tochas tem que unir, tem que estar junto para incendiar, para subir, para incendiar. Quem pode adorar ao nome de Jesus e receber essa palavra? Então, olha só, eles vão juntos. Por que vão juntos, pastor? Para ensinar para nós, Otoniel: não me julgue por ser diferente, mas me admire por não ser igual. Irmão, você já pensou se você congregasse numa igreja com 100 pessoas iguaizinhos a você? É o quê? Aí a irmã já não congregaria mais. Nem ela aguentava. Ué, pastor, porque é normal. Tem dia que você não se cabe dentro de si. Tem dia que tem vontade de botar a mão na tua própria cabeça para dizer: sai de mim, eu mesmo. Mas os dois estavam cheios. Pastor, então esse irmão que está do lado aqui não me suporta porque eu sou legal, mas suporta porque ele é cheio? Talvez. Pode ser que sim, porque vamos ser sinceros, irmão. Só para nós aqui da Águas Claras, vamos ser sinceros.
Tem uma religião aí que tem um grupo de fiéis que atende pelo nome xiitas. E na igreja tem um grupo de fiéis que atende pelo nome de chatos. Você conhece algum? Pode ser este que está rindo. Que o Espírito Santo chega lá no Pai e fala: meu Pai, que obra, hein? Aí eu fiquei pensando em tudo isso e eles vão subindo para a oração. Os dois. Aí o versículo 3 diz assim, o versículo 2 diz assim: e era levado um homem coxo de nascença, o qual diariamente punham-no do lado da porta chamada Formosa, para que esmolasse. Agora vem cá. Os dois estão cheios? Sim ou não? Incendiados? Tocha? Cuspindo fogo e babando azeite? Esse é o adágio pentecostal. E eles estão indo orar. Vem cá. Lá vão eles. E aí, Pedro? E aí, João? Vamos orar? Cheio? Cheio. Tocha? Tocha. Está a fim de orar mesmo? De repente olham do lado da porta e vê um coxo. Uma esmola, por favor. O texto não diz qual é a frase que ele usava, ou se ele fazia só gesto, mas era costume estar por ali. Guarde isso para o seu coração. Uma esmola, uma esmola, uma esmola. Aí fiquei pensando, espera lá, entre o diálogo de dois homens e Deus tem um semelhante caído. De novo, entre diálogo de dois homens e Deus tem um semelhante caído. E agora, pastor, eu digo para Deus: espera, que eu vou atender o caído, ou eu digo para o caído: espera, que eu vou falar com Deus? E agora, pastor, eu digo para Deus: espera, que eu vou atender o caído, ou eu digo para o caído: espera, que eu vou falar com Deus? Pastor, buscai primeiro o reino de Deus. É mesmo? Mas o texto diz que eles atenderam o caído. Ué, por que eles estão sentindo da oração, indo à oração, entrando para o templo para orar, e primeiro eles falam com o caído para depois falarem com Deus? Para ensinar para nós, Otoniel, só faz sentido ir orar se no caminho dou sentido à vida de alguém. Só faz sentido ir orar se no caminho da oração eu dou sentido à vida de alguém. Porque tem gente que ora, mas não vigia, não cuida, não ampara, não abraça. E tem gente que não ora e nem abraça. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Equilibrar tudo isso. Agora pense bem nesse propósito. Quem tem a intenção, a ideia, é cheio, é o propósito de oração, ele sente a hora em que Deus quer usá-lo para atender um caído. Eu gosto disso. Quando eles param para atender um caído, eles estão ensinando para nós, Otoniel, às vezes Deus escolhe ser amado quando eu dou assistência a alguém. Eles ensinam para nós, Otoniel, uma fé que nos mantém humanos e solidários. Não é uma fé de comportalismo hipócrita. Guarde isso de relacionamento para a sua vida. Você só continua sendo quando é para o outro. Quando é só para si, você já deixou de ser faz tempo. Você só continua sendo quando é para o outro. Quando você só é para si, você já deixou de ser. Porque no cristianismo, você sabe disso, no cristianismo o Pai é nosso. Por que o pão só tem que ser meu? Então o Pai é nosso, a mesa é nossa, o pão é nosso, Ele é nosso, a palavra é para nós. Eu trouxe uma mensagem para o coração de alguém que, olha isso, que coisa interessante. Qual é o nome desse coxo? Não tem. Eram amigos dos discípulos? A Bíblia não diz.
Era conhecido visivelmente ou visualmente? Talvez. Tinham amizades? Não. Quantos anos ele estava por ali? A Bíblia diz no capítulo 4, há mais de 40 anos. Não confunda esse coxo aqui de Atos 3 com o coxo de João 5, que tinha 38 anos em Betesda. Então, escute bem, e eu começo a finalizar. Guarde isso para o seu coração. Eles conheciam um menino? Não. Tinham amizades? Não. Sabiam o nome? Não. Mas você percebeu que os mesmos que falaram línguas estranhas em Atos 2 usaram a língua para falar com o estranho em Atos 3. Tem uma palavra simples para o coração de alguém, muito simples para o coração de alguém. Deus lhe trouxe aqui para te acender, para te incendiar, para você causar um incêndio de amor, um incêndio de palavra, um incêndio de testemunho. Eu vou ministrar aqui, meu irmão. Quem recebe essa palavra aqui para nós. Você vai chegar na escola e alguém vai dizer: que temperatura é essa? Você diz: é a chama do Espírito que está acesa no meu coração. Quando a professora, a universidade vir com uma ideia de ideologia, e seja lá o que for, você se posicione e diz: eu sou da ideologia de Gênesis, eu sou incendiado pela palavra, a palavra queima nos meus ossos, o fervor do Espírito Santo está aceso no meu coração. É essa a palavra que a igreja vai adiante atuante. E você conhece o texto e eu encerro. Quando no versículo 2 eles pararam, a Bíblia diz para nós que esse homem era paralítico, coxo. Agora escute bem, enraiza isso no seu coração. Ele era paralítico. Pastor, então quem é esse moço? Um paraplégico. Da cintura para baixo era um indivíduo que apresentava uma ausência de movimentos. E daí, pastor? E daí que isso me ensina muita coisa. O quê? Ele tinha as pernas? Tinha. Tinha as pernas? Tinha. Mas não andava. Tinha, mas não funcionava. Era posto ali diariamente e ele via gente entrando, saindo, orando, adorando, e ele no mesmo lugar. A porta estava aberta? Estava. Tinha proibição? Não. Era bem-vindo? Era. Ele via a porta? Via. Mas não entrava. Deixa eu falar para você que pior do que uma porta fechada é uma porta aberta e eu não ter habilidade para entrar. Logo com o pastor, ele olhava para aquela porta e dizia: eu não funciono. Eu posso ir? Posso. As pessoas me convidam. Tem oportunidade? Tenho. Estou vendo a porta? Estou vendo. Mas eu não funciono. Aí eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo ministrava ao meu coração, Otoniel. Esse homem paralítico literal, paraplégico literal, físico, ele era um paralítico literal, físico mesmo. E hoje, pastor, hoje nós temos a paraplegia existencial. É gente paraplégico na sua existência. É gente que vê as coisas, mas não funciona. Tem oportunidade, mas não atua. A porta abre, ele não entra. A glória desce, ele não está no ambiente. O Espírito Santo está agindo e ele não se... Eu estou sentindo graça de Deus aqui para dizer para alguém: Deus marcou essa noite para dizer: hoje você volta a funcionar. Ele era completo? Era. Funcionava? Não. Deixa eu falar com alguém aqui esta noite, que essa mensagem está no campo da sua interioridade. Essa mensagem está no campo da sua interioridade, na sua paraplegia existencial, que é de fato
Para o deficiente físico, ele sabe que não pode chegar, porque ele é ciente da sua impossibilidade. Agora, para um deficiente emocional ou existencial, ele não sabe nem a razão. Por que eu não vou? Por que eu não entro? Por que para mim não dá? Por que eu não consigo? Aí nós estamos vivendo hoje, vai ser tratado quinta-feira agora, a geração da baixa autoestima, a geração da frustração, a geração da vítima de si mesmo, a geração da autossabotagem, a geração que eles sofrem, que eles fazem com que o sofrimento sofre mais do que deveria sofrer. Ué, pastor, o que é isso? Verdade, tem gente que o sofrimento dele, é ele a causa do sofrimento dele sofrer, porque na verdade ele que faz sofrer o sofrimento, não é o sofrimento que o faz sofrer. Por quê, pastor? Porque tem gente que problematiza o problema, tem outros que administram o problema. Quando você problematiza o problema é deste tamaninho, você faz ele gigante, e quando você resolve, ele é pequeno e você dissolve. Se eu dizer uma palavra para o coração de alguém, vivemos hoje uma geração dos paraplégicos existenciais. Aí deixa eu perguntar uma coisa aqui: todo paraplégico mendiga? Não. Tem paraplégicos campeões olímpicos, paraplégicos vencedores, paraplégicos medalhistas, paraplégicos que venceram na vida. Isso não é o problema. Por que isso não é o problema, pastor? Porque nenhum de nós aqui somos completos. Alguém tem uma deficiência em alguma coisa. Não, pastor, eu sou completo. Não existe, é feio, irmão. E feiura também é uma deficiência. Eu brinquei esses dias com um rapaz lá na igreja. Obviamente que isso é uma brincadeira. Se você olhar para a minha mão, por exemplo, quantos dedos eu tenho aqui? Não, eu tenho 9,75. Está faltando a metade aqui. Aí ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou completo, eu sou bonito. Não, já te falta humildade. Pronto, já está faltando alguma coisa. Nós não temos completude em nada. Agora deixa eu dizer uma coisa para você que tem alguma paraplegia na vida, que a pior deficiência é não aproveitar a eficiência que se tem. Mas aí Deus é capaz de marcar uma sexta-feira para dizer para você: tem 2 cheios que está chegando aí. Já chegou? Fica de pé que eu quero orar por você. Tem 2 cheios que já chegou. Eu estou sentindo Deus aqui, hein? Tem 2 cheios que já chegou aqui para dizer para os paraplégicos existenciais: eu não tenho prata, e eu também não tenho ouro, mas o que tenho eu vou te dar. O nome. Eu sou do tempo do hino da harpa. Tem alguém aí da Assembleia de Deus do hino da harpa? Ah, tá aí. Que a gente cantava: ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Tem alguém aí que conhece o nome? Tem alguém aqui que adora esse nome? Então você pode levantar as mãos assim e dizer: é no nome dele, é no nome dele, é no nome dele que a doença é curada, é no nome dele que o paralítico sai andando, é no nome dele que a bênção chega, é no nome dele que a vitória é decretada, é no nome dele que o vazio se enche, é no nome dele que o pecador é perdoado através do sangue desse poderoso Jesus, que a igreja chama pelo seu nome. Eu tenho uma palavra para o coração de alguém:
saia daqui esta noite cheio do Espírito de Deus. Alebaia de osso, cama de remaciar. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu encerro dizendo para alguém: eu não conheço você. Eu não conheço você. Mas o nome que o texto emana diz para nós aqui esta noite: Ele pode mudar o quadro da sua história. Ele pode. Todas as suas paraplegias existenciais. Ele pode. Pastor, eu sou um paraplégico existencial na área da emoção. Pastor, eu sou um paraplégico existencial na área ministerial, conjugal, espiritual. Ele pode mudar o rumo e o quadro dessa sua história. Coloca a mão no teu coração, coloque. Eu quero orar por você, depois as meninas cantam. Escute o pastor. O texto que lemos revela-nos uma igreja cheia, enchendo, incendiando. Essa é a nossa missão. Depois do incendiado desse, você vai sair daqui, meu irmão, pegando fogo. O frio, do ponto de vista apático, que tocar em você, vai ser incendiado. Você acredita nisso? Então eu quero orar por você agora. Senhor Jesus, esta é a tua igreja, este menino, esta menina que ouviu essa palavra, incendeia no coração dele a tua palavra pregada, o teu Espírito Santo anunciado. Essa é a minha oração em nome de Jesus.